Ok. Ya. Muchas gracias por la invitación. Perdón, es una lástima que no he podido estar ahí. Yo tenía el vuelo marcado para 2 días antes, tenía la ilusión de conocer Cartagena y participar de esta conferencia, pero por otros motivos no fue posible estar con vosotros. Pero bien, vamos a hacer entonces el uso del poder de adaptación y arrancar desde aquí. Lo que presentar, bueno, yo pienso que están mirando la presentación, yo estoy ahora en 4, la introducción. Yo me gustaría empezar con una breve introducción. Yo hice un trabajo para Craig entre junio y octubre del año pasado. A Craig, como todos, contrató un panel de expertos internacionales, yo fui uno de ellos, para evaluar cambios en la regulación con respecto al mercado organizado de contratos, el precio de escasez, el cargo por confiabilidad y otras cosas, renovable, el mercado del día anterior de red, todas esas cosas. Nosotros hicimos un panel para discutir esto en octubre pasado. Yo entreguei mi informe al final de año. Desde entonces, bueno, no estoy involucrado en un proyecto, ¿no?, para acompañar lo que se pasa en Colombia. Tuve el cuidado de lo que ha pasado. Yo he visto que la CREG en diciembre ha divulgado estudios sobre lo que hacer con precio de escasez y el cargo por confiabilidad, pero no hubo una decisión concreta. Y yo estaba, bueno, por supuesto, como he dicho, no estoy involucrado en un proyecto de investigación ahora sobre el mercado colombiano. Entonces hay algunos detalles que probablemente no esté acompañando muy de cerca. Pero eso quizás sea está bueno porque voy a hacer una visión un poco más amplia por la situación de no haber la CREG no haber tenido tomado las decisiones aún. Me parece que comprensible porque probablemente hay muchas fuerzas mirando para un lado y otro, y de esto exactamente me gustaría hablar un poquito. Pensar más ampliamente qué tiene que hacer Colombia para evolucionar su mercado de contratos. Entonces, el tema de hoy, yo voy a revisar la comprensión de los principales desafíos, problemas del mercado eléctrico colombiano. Estoy en las 5. La dificultad de obtener acuerdo para la dirección a tomar y qué se puede hacer sobre eso, y revisión de algunas opciones. Esta parte era la revisión de algunas propuestas que hice en octubre. Yo voy a emplear menos tiempo en esto. Las 2 primeras son las nuevas y más importantes. Bueno, me gustaría, quando eu tenho que pensar sobre um problema, exatamente sobre, em este caso, o setor elétrico colombiano e seus desafios, assim um resumo das coisas em seu lugar, não? Então, quais são os temas mais importantes que há em Colômbia, no setor elétrico colombiano, e que luego, quando isso queda claro, se pode mirar o que tem que fazer e para onde ir. Na diapositiva 7, estamos, eu he puesto os 2 desafios, o que veo
que são os dois principais desafios do setor elétrico colombiano. O primeiro é o mantenimento da confiabilidade do sistema, ou seja, garantizar que o sistema elétrico seja capaz de seguir servindo a população durante o período do Niño. E o outro problema é a concentração do mercado e o poder do mercado que há e que afetam as condições de negócio. E, por supuesto, levando a preços que são por arriba dos preços competitivos. Esses dois problemas centrais, em minha visão, são a causa de vários outros que são percebidos pelos agentes e poderia desafiar a todos para que, se miram um problema no setor elétrico colombiano, se o analisam, vão ligar a estes dois. O hecho de que é difícil garantizar a confiabilidade relacionado exatamente ao hecho de que temos El Niño. O sistema colombiano é um sistema dual, está agora em la 8. Ou seja, durante os períodos normais há precipitações médias e a capacidade do sistema é, em geral, capaz de satisfazer a demanda do mercado, pero há então os períodos de baixa precipitação que são associados ao fenômeno Niño. Pode mirar de várias coisas, de várias formas, pero este problema, e agora na 9, este problema é muito particular de Colômbia. É diferente, por exemplo, de um sistema térmico, onde os períodos de escassez são de horas, durante alguns dias, por exemplo, no verano. Pero em Colômbia, esses problemas de escassez, que são ninhos, podem prolongar-se por meses. E isso tem um impacto muito forte para os consumidores. Então, os custos acabam sendo muito elevados e por isso se queda um problema muito uma solução particular. Eu penso que, por exemplo, um dos países, Brasil tinha uma matriz energética muito similar à da Colômbia, pero em Brasil, por exemplo, não há esta periodicidade quanto há. Ou seja, o Niño tinha algum efeito em Brasil, pero não é tão forte como em Colômbia. E eu penso que em vários outros países que também têm uma participação muito forte hídrica, também há problema de sequia, por supuesto, pero fortes quanto em Colômbia. O outro problema é exatamente o poder do mercado. Há vários estudos que indicam isto. Em 2016 participei de um dos estudos que identificou os nomes de que havia poderes de mercado e que eram utilizados. Queria recomendar em relação a isso é exatamente que Colômbia tivesse um market monitor. Em geral, isso é uma liderada por um economista para mirar o comportamento das pujas vastas do dia ahead. Isso é uma coisa que entendo que não há todavia em Colômbia, mas é uma direção que seria interessante mitigar este problema. Mas não digo que é a solução total. Vou falar um pouquinho mais de outras coisas que também se deve fazer. Bueno, em la 11 há uma relação de outros problemas que há, vou passar isso um pouco mais rápido, porque, como eu disse ao princípio, vários problemas que se encontram no mercado elétrico colombiano estão relacionados com esses dois problemas. A necessidade de garantizar o suprimento do sistema em los períodos Niño e o poder do mercado. Esses dois problemas fundamentais. Diria também que se há hecho muito mais para resolver o primeiro problema da confiabilidade que o do segundo, do poder do mercado. Pero há que caminhar para resolver o segundo também. Bueno,
é o grande problema? Como fazê-lo? Então, vou discutir agora a construção do consenso no setor elétrico, na diapositiva 13. Por que é difícil obter consenso nos campos que se basam? Isso, de hecho, é algo que os economistas nós conhecíamos, é algo que se repete muitas vezes em muitas situações. Se tem processo de decisão coletivo envolvendo vários players, não? Há grupos de interesse que se formam que têm incentivo de fazer hincapié de suas dificuldades e prejuízos, olvidando suas vantagens. Então, só para ilustrar isso, eu estou agora na diapositiva 13. Só para ilustrar isso, por exemplo, os generadores dirão que o preço de escassez é muito baixo, e olvidando, por exemplo, de mencionar a relação que tem com o cargo por confiabilidade. Os consumidores dirão que os preços dos contratos estão muito altos ou que não há contratos, olvidando que o preço de escassez pode ser muito baixo. Os generadores de fontes renováveis dirão que necessitam condições especiais, mas olvidarão que são competitivos em muitas praças. Todas essas coisas, esta é uma diapositiva que quizás teria sido mais inteligente não ensiná-la, porque quase a play com todos, não estou dizendo, não estou dizendo que estas posições são malas, não, incluso é possível que suas posições, uma ou a outra, todas não, pero algumas dessas posições sejam corretas. O grande problema do regulador é saber quais são as corretas, o que está bem e o que não está bem. Desde o ponto de vista do regulador, da CREG, não, por supuesto, é saber qual é a posição que tem mais força. E como ha dicho William Stickel, statistics is the art of lying by means of figures. Não? Com as estatísticas se pode sempre mentir. Não? Ou seja, é possível construir argumentos. E não digo que, por supuesto, os argumentos não todos podem ser corretos, não? Mas é difícil encontrar o que é mais correto. Agora, na 14, o problema de decisão coletiva é um problema que nasce porque cada gente aboga por cambios em sua direção preferida, pero o que passa é que quase todo cambio provoca perdedores. É muito difícil que haja cambio em que todos ganhem, não? Que é isso que chamamos de Pareto Improvement. Assim, quase sempre, porque há perdedores em qualquer câmbio que se proponga, que é perdedor, vai ser uma oposição aos câmbios determinados. O regulador, então, com as oposições, pode quedar-se paralisado nas suas deliberações. Não sei, como he dicho, não estive acompanhando de cerca o que ha passado em Colômbia desde então, mas entendo que isso pode ser a pressão de diversas frentes sobre o governo, sobre a CREG, pode paralisar suas deliberações, porque qualquer deliberação que haga, a CREG vai ganhar, vai provocar ganadores e perdedores. E logo se pode mirar como se vai elegir quem vai ganhar, quem vai perder, com as ações que se vai elegir. O problema é isso, é que se o regulador, por exemplo, isso passa no Brasil, se hace, ou provavelmente, obviamente, tem ganadores e perdedores, mas em algumas situações este conflito paralisa o regulador. Algumas situações não paralisa. Isso passa, por exemplo, em Brasil. O que passa é que o regulador é muito ativo e está todo o tempo com novas normas, novas regulações. O que passa em esta situação é que para os agentes se cria forte incentivo a ganhar influência política. Porque o regulador é ativo, então se eu tenho influência política e hago que o regulador tome as decisões em minha direção, a meu favor,
um efeito muito mais importante que ser mais eficiente em custos de operação. Isso cria um incentivo perverso à busca por influência política e não à busca por eficiência econômica e operativa. E isso, a médio prazo, é muito malo para a sociedade porque os custos só tendem a crescer. Eu diria que o exemplo mais vivo disso, mais real, é exatamente o que passa em Brasil, onde os custos, apesar temos uma matriz hídrica forte, mas os custos da cidade no Brasil são um dos mais caros do mundo. E eu hago a ênfase no Brasil exatamente porque há muita similitude entre Colômbia e Brasil. Então, agora na 15, como resolver este problema? O problema da decisão coletiva é muito difícil e aparece em muitas situações econômicas, como eu disse. Há uma solução clássica, que é de Ronald Coase, que é deixar que os agentes negociem diretamente. E isso funciona se não há custo de negociação ou os direitos de propriedade estão bem definidos. Infelizmente, estas condições não se verificam no mundo real. Os custos de negociação em geral são altos e os direitos de propriedade, exatamente por o hecho de que as regras podem cambiar, não estão bem definidos. Isso leva à conclusão de que o problema não tem uma solução perfeita. Mas podemos, e aqui lhes gostaria de apresentar uma solução parcial. Em que os conflitos de interesse são menos importantes. E como? Como fazer isso? Buscando que esta solução se haga simplesmente mais no futuro. Quando se põem as coisas no futuro, os agentes valorizam menos as perdas orgânicas. Por quê? Porque desconta o futuro. Alguma coisa, se vai ganhar $1 milhão em 2 anos, isto vale muito menos de $1 milhão a hora. Então, e não só isto, mas também há tempo para cambiar, não? Se tem impactos em 2, 3, 4 anos, há tempo de cambiar suas posições e limitar perdas, se é o caso. Então, uma das soluções exatamente para resolver esse problema do conflito de curto prazo é as decisões mais a largo prazo. Isso está por detrás de algumas das ideias que apresentei em outubro, mas aqui tomo a oportunidade de torná-las mais explícitas. Então, continuem na 16. A solução é o foco em largo prazo. Há muita possibilidade de consciência em largo prazo. Os conflitos de interesse são menores, porque o impacto nos estados são menores. E a situação ideal que se quer que se implemente em largo prazo é clara, é muito mais clara e sem controvérsias. E se pode, pelo menos, caminhar para ela. Por supuesto, não se pode fazê-la acontecer em curto prazo. De hecho, este enfoque não é novo e eu diria que inspirou as reformas do setor lácteo em todo o mundo. Quando o objetivo sempre foi aproximar os setores dos setores elétricos em vários países onde se fizeram reformas para um mercado competitivo em segmento de regeneração. E por que mercados competitivos? Porque são mais eficientes desde o ponto de vista econômico. O que passa, por suposto, é que há que ter que mirar isso como um processo. Não se vai ao mercado competitivo do dia para a noite. É um processo gradual que toma tempo. Por suposto, necessita paciência. Não? Então, agora na 17, quais são os marcos para criar mercados competitivos? A primeira é reduzir as barreiras de entrada. Ou seja, é possível, é necessário dar oportunidade de contratação de largo prazo para empreendedores que têm interesse em entrar ofertando energia. Essa contratação permite que se mitiguem os riscos de entrar no mercado, que logo pode não ter preços suficientemente altos para cobrir os custos de investição. Agora estou indo a 17. Sim. Os câmbios têm que ser graduais, o foco é o largo prazo, como eu disse, para reduzir resistências, e tem que estudar o caminho para o mercado. Mais importante que os câmbios imediatos é a direção.
Ou seja, se miramos as discussões, e he visto, estive algumas vezes em Colômbia ano passado e em outras partes do mundo também, há uma tendência muito forte para focar nas decisões de curto prazo. Que tem que ser o preço de escassez agora, ou mês que vem? Quanto tem que ser o cargo por confiabilidade? Quais são as regras de alocação das obrigações de energia firme? Todas essas coisas que são muito focadas em curto prazo, porque obviamente impactam diretamente o resultado das empresas, esse é o foco mais natural de todos os agentes do mercado. Então, é muito difícil pensar em longo prazo, mas é uma disciplina que se tem que tentar buscar. E eu diria, de forma mais concreta, que a direção, exatamente para implementar isso, para buscar que os mercados sejam mais competitivos, passa por estimular o mercado de contratos. Isto é na 18. Como o mercado de contratos pode encaminhar a solução dos dois desafios que eu disse ao princípio, não? Tanto da competência, do poder do mercado, quanto da confiabilidade. Porque, bueno, uma das coisas que se tem um mercado de contratos de largo prazo funcionando e ativo, as barreiras de entrada são muito menores, não? Então, se facilita a entrada de novos generadores ou novos empreendimentos, se mitigam os riscos para os agentes do setor, se busca e reduz o incentivo para a manipulação de preços no mercado spot. E isso todo vai na direção de melhorar a competência. A primeira parte porque há uma contratação e uma previsão do que vai passar no futuro, também melhora as condições para os períodos de escassez. De hecho, se pode mirar o sistema hora das obrigações de energia firme, todo o sistema de preço de escassez, tudo isso, como um contrato especial que é gerenciado pela CREG, não? Então, de hecho, de uma forma mais ampla, o mercado de contrato está na solução de tudo. O último ponto que está aqui, que é a manipulação de preço no mercado spot, se pode demonstrar de uma forma boa, passar isso rápido. Estou agora nas 19, um pouquinho de matemáticas, mas o que passa é que se a contratação é suficientemente alta, o generador não tem interesse de fazer que o preço de bolsa seja alto. Por supuesto, há interesse quando há a desigualdade aqui vai em outro preço, mas se há um mercado de contratos forte e muitos dos generadores estão contratados, eles não terão incentivos a ser manipulação de preço de bolsa. Bueno, vou passar lá 20, eu recebi a manifestação que tem mais 10 minutos, deixa-me mirar algumas coisas mais importantes. Na diapositiva 22, eu he posto alguns incentivos para que os mercados de contratos arranquem, não? Que se desarrolhe. Uma é que a liquidação em XM se restringir os contratos do mercado de contratos organizado, criaria pelo menos uma dificuldade para os contratos que não são negociados diretamente aí, ou seja, os contratos bilaterais. Definir que o preço aos consumidores será o promedio do custo dos contratos negociados neste mercado. Isso leva à necessidade de rever o alfa. E outra coisa é aumentar gradualmente o preço de escassez. Este último ponto é importante entender, porque a necessidade de aumentar o preço de escassez baixo retira dos consumidores para contratar-se. Por quê? Se o mercado funciona com preço de escassez muito baixo, por supuesto, o preço de escassez é uma proteção aos consumidores. E quando é muito baixo, então,
se já estou protegido com um baixo preço de escassez, então não tenho que proteger-me indo ao mercado de contratos. Então, que o preço de escassez seja mais grande é bueno para trazer os consumidores ao mercado de contratos e vão buscar os contratos para proteger-se de altos preços. Na diapositiva 24, eu falo sobre o desenho institucional do mercado de contratos. Como se ha dicho, aqui tem que definir os objetivos e, por supuesto, isso passa por criar mercados competitivos, a formação transparente do preço. Há todas as características dos mercados competitivos que são importantes. Há também que os agentes negociam entre a criação desta bolsa de contratos, ou seja, não tomar para si a criação de um órgão governamental que haga tudo. Não é importante porque os agentes me parece que são melhor capacitados para levar uma operação desta. Eu vou passar algumas diapositivas aqui. Na 28, algum comentário sobre as funções do cargo por confiabilidade, na diapositiva 28. Ele tem duas funções básicas. A primeira é garantizar que os pagos para que plantas estejam listas a atender a demanda nos períodos de escassez e proteger a demanda nos períodos de escassez para que o preço não seja muito alto. Esta segunda parte é enfatizar a hora, pero se mira a relação que há com os dois problemas que dije ao princípio. O preço exatamente está relacionado diretamente com o poder do mercado e a necessidade de que haja plantas está relacionado com a confiabilidade durante os períodos de ninho. Pasa es que hay una relación muy fuerte entre el precio de escasez y la confiabilidad. Eso se puede mirar en la diapositiva 31, donde se mira aquí los valores para de este contrato, no del cargo con confiabilidad. Não têm, se o preço de bolsa está muito baixo, então estão simplesmente pagando o cargo com confiabilidade, mas quando o preço de bolsa passa está por arriba do preço de escassez, não? Então este é ganho para os consumidores. Este então é exatamente o valor que tem esta parte em azul, que são a proteção a excessivo preço de bolsa, é o valor que tem para os consumidores. Por supuesto que se cambia o preço de escassez, se vai ter a necessidade de cambiar o preço, o cargo por confiabilidade. Então, se mira isso, por exemplo, diapositiva 33, se incrementa o preço de escassez sencillamente, há mais situações em que os consumidores estão perdendo e menos situações em que ganham. Então, é uma perda para os consumidores. Eu penso que este gráfico deixa muito claro. Ou seja, se há câmbio no preço de escassez, se tem que fazer também câmbio em cargo por confiabilidade apenas para manter a justiça deste contrato. Como eu disse, o interessante seria que os contratos de preço de escassez de cargo por confiabilidade sejam cada vez menos importantes. Como se faz isso? Se faz câmbio gradual de aumento do preço de escassez, por supuesto, ajustando o cargo por confiabilidade. Mientras se faz isso, se cria a oportunidade para que se ajuste, se crie este mercado de contratos. Eu vou passar então as reflexões finais em la diapositiva 52. Enfatizo aqui que é muito perigoso começar a criar regras especiais quando
se empieza a crear reglas especiais, a tendência a ser mais e mais regras especiais. Essas regras levam a ineficiências, ou seja, quando se pensa em só resolver os problemas de curto prazo, é uma lástima, porque se envereda por uma situação que não é boa. Eu tinha algumas outras comentários sobre as fontes renováveis na diapositiva 53. Se vê, não, que as fontes renováveis se han posto competitivas em muitos países, há subsídios para elas, e há uma reflexão que se há que fazer, não que se realmente é necessário criar mais regras especiais para elas. E um dos problemas é que quando uma vez são criadas, é muito difícil retirá-las. Eu vou, então, aos comentários finais na diapositiva 55. Mercados competitivos. Em um mercado competitivo, não é necessário empregar esforço para que o regulador cambie as regras em seu favor. Em um ambiente de intervenção, ganha uma menor influência política, não é melhor em negócios. E os agentes que são mais eficientes podem ter bons benefícios de mercados competitivos. Ou seja, é uma situação que os clientes podem ganhar muitíssimo com a promoção dos mercados competitivos. Ok, então, já estou aqui na última diapositiva, 56. A melhor forma de promover mercados competitivos é por um mercado ativo de contratos. Não é exatamente a ideia original de Moore, que era para ser algo levado, organizado pela CREG. A ideia é que se haja um exchange centralizado, com preços transparentes, liquidez, e que seja levado primariamente pelos agentes. Muito bem, e enfatizo ao final que os câmbios têm que ser graduais. Há que pôr o foco em largo prazo e não tem tão preço a curto prazo. Bem, me callo agora e se há perguntas, estou aqui. Hola. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el doctor Luciano? Sí, adelante, por favor, allí. Ok, sem problemas. Ok, a última diapositiva, se puder mostrar, na 57, se alguém tem o que quer me contar, está meio por aí, se quer fazer algum comentário ou pergunta, podem enviar-me diretamente. Tengo una pregunta. Usted enfatiza mucho el desafío que significa la existencia de poder de mercado. ¿Cómo analiza la integración de actividades de distribución, comercialización en algunos Discúlpeme casos? un segundo. ¿Usted me puede acompañar acá para la pregunta? Acá atrás. Discúlpeme, es porque él no nos está escuchando bien, entonces para que le haga directamente la pregunta. Ok. Bueno. Ay, qué enredo. Não escutei. Perdão? Não entendi a pergunta. No la he hecho. ¿Dónde es? ¿Dónde? Es que además tengo la voz mal. Ay, qué horrible. Acá. ¿Hasta allá? Ay, qué show. Dile que ya le voy a hacer la pregunta. No sé. Si alguien más tiene preguntas, nos puede ir acompañando mientras tanto. Básicamente mi pregunta es la siguiente. Usted enfatiza la necesidad de alguna manera en esta reforma de controlar o vigilar o de alguna manera disminuir la posibilidad de poder de mercado de las empresas. La pregunta va en la dirección siguiente. Desde el punto de vista legal, la existencia de poder de mercado no es legal, es decir, lo que se penaliza, lo que se sanciona es el abuso de poder de mercado. Entonces, eventualmente esto tendría que llevar a algún tipo de reforma para el efecto. La segunda pregunta es cómo se relaciona esta propuesta que usted hace
con el hecho de que efectivamente existe integración vertical de actividades de comercialización, de distribución y en algunos casos de transmisión y generación en compañías que efectivamente tienen poder de mercado en Colombia. Esta propuesta entonces iría dirigida a desintegrar esas actividades. Ok, muy bien. Buena pregunta. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bueno, la primera parte es sobre la distinción entre haber poder de mercado y el abuso. Por supuesto, el problema es exactamente el abuso. No, de hecho, el poder de mercado es casi imposible de que no haya en mercados reales, ¿no? No hay poder de mercado solo cuando tenemos un mercado totalmente competitivo, o sea, donde las empresas son muy pequeñitas, todas las empresas muy pequeñitas. Pero eso es muy poco realista. De hecho, pocos mercados son así. El gran problema es el abuso de poder de mercado, que se combate, como he dicho al principio, o que se monitora a través del market monitor, ¿no? El monitorador del poder del mercado, que va a acompañar, ¿no? Revisar todas las pujas que se hacen. ¿Por qué eso es importante? Porque un problema que hay es que si no se mira cómo están haciendo sus pujas las empresas, es muy difícil detectar y probar luego, o cuando el tiempo pasa, que hubo abuso de poder de mercado. Por la otra parte, de certa forma, enfatizar o poder do mercado, porque partimos do pressuposto que se uma empresa tem, primeiro, o poder do mercado, e segundo, o ânimo de ganância, não? de ter profit. Entonces, las dos cosas juntas, y si no hay una penalidad o una revisión, o sea, no hay un market monitor, entonces las tres condiciones juntas van a llevar al poder del mercado. La empresa tiene el poder y está buscando maximizar profit, va a hacer el uso del poder del mercado. Incluso si puede, bueno, es casi como decir, bueno, pero si es moral, ético, no haría. Los economistas son un poco más descrentes del poder de la ética. Bueno, es importante que haya, pero en los mercados las personas en general, si no hay una fiscalización directa, es muy difícil evitar que lo use. La otra cosa, la segunda parte de su pregunta era sobre, ahora me olvidé, es que me preguntó sobre... Bueno, no me acuerdo ahora la segunda parte. ¿Va a ver? Perdón. Poder de mercado, a su vez, son empresas que están integradas en su estructura las actividades de distribución, de comercialización, incluso transmisión y generación. Su propuesta, ¿qué plantea al respecto? ¿Hay necesidad de desintegrarlas o dejarlas como van? Buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que dos partes mi respuesta. En primero,
Yo he enfatizado que la visión de la reforma del sector eléctrico en varias partes del mundo, en varios países, en casi todos los países, ha focado más en la parte de generación. ¿Por qué? Porque en la generación es más fácil haber entrada, una red tan fuerte, entonces es más fácil promover la competencia en la parte de generación. En la distribución, en la transmisión, estos dos segmentos del sector eléctrico tienen características de monopólios naturales. Es decir, es más eficiente desde el punto de vista de la sociedad que se tenga empresa haciendo de distribución para partes del mercado. Si es un monopolio natural, entonces no hay cómo promover la competencia. Bueno, esa es una parte. Entonces, por eso que focamos en la generación. Va a la verticalización, ¿no? ¿Cuál es el problema de la verticalización? Es que una empresa verticalizada, ella puede usar la que tiene en una de las partes del mercado, por ejemplo, la distribución, favorecer la otra parte de su compañía. O sea, por ejemplo, una distribuidora compra energía solamente, los contratos solamente parte de generación. Esta es una forma de hacer uso en la distribución para extenderlo para la parte competitiva del mercado. Es un problema a ver esta verticalización. Hay dos formas. Una de las formas, varios países han caminado para prohibir la verticalización. Pero no es necesario que se vaya toda la vez en esta dirección. La solución que he enfatizado los mercados de contratos, si son mercados transparentes y abiertos a todos, es posible que no se requiera la desverticalización de las empresas. O sea, por ejemplo, la distribución, la distribuidora, tiene que comprar todos los contratos en este mercado de contratos, donde los precios son transparentes y abiertos para todos. Entonces, no puede comprar directamente a su parte generadora. Si hay este mercado de contratos funcionando bien, de forma transparente, este problema de la verticalización es reducido también. Por eso que he dicho que es una dirección a buscar. Pero si no hay mercado de contratos funcionando de forma transparente, sí, la verticalización es un problema, como he dicho. Gracias. Muchas gracias, doctor Luciano, por acompañarnos. Sabemos el esfuerzo que ha hecho para conectarse en este momento a través de nuestro canal. Así que muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con la agencia. Gracias. Los servicios de conectividad de Internet para esta conferencia.